Graças a Deus, o Senhor é o único. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele é o louvor, não é? Diante de tantas coisas, o povo de Deus ele sempre vai se colocar como aquele povo que reconhece um Deus soberano que governa sobre todas as coisas. Ele se mantém assentado no trono. Se existe uma crise, a crise é nossa. Para Deus tudo está sob o seu controle, sobre o seu governo. E queridos, nós vamos meditar no Salmo 1, né? Nós vamos dar continuidade à mensagem de domingo passado que nós ministramos, cujo tema é a interação do homem com o poder da palavra. O Salmo 1, todos nós conhecemos bem. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia aí na sua casa, para que você acompanhe esse texto, que é muito importante. Vamos lembrar que o Salmo 1 é quase como se fosse uma introdução a todo o livro de Salmos, né? Parece que ele resume tudo no primeiro Salmo aqui, e ele começa no verso 1 dizendo o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu queria que você fechasse os seus olhos mais uma vez, neste momento em que vamos meditar na sua palavra, que o Espírito Santo venha trabalhar em cada coração. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, para que a Tua palavra, Senhor, ela que é eficaz, ela não volte vazia, mas que ela venha cumprir o seu propósito aos corações daqueles que estão nos assistindo. Senhor, que haja quebrantamento, que haja renovação, que haja libertação, Senhor. Que haja consolo, que haja conforto, que seja alimento, Senhor, para os Teus filhos, que em dias tão difíceis como esses, a Tua palavra possa não voltar vazia, mas cumprir o Teu propósito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Olha só, queridos, só para relembrar o verso 1 do Salmo, que nós ficamos no domingo passado todinho nesse texto, não é? Vamos lembrar que quando ele começa dizendo assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você vai ver aqui um processo, não é? O processo funciona da seguinte forma: a recomendação é que o homem não deve andar segundo o conselho, não deve se deter no caminho e nem se assentar. Porque o homem começa andando no conselho, depois ele para no caminho e depois ele se assenta. Nenhum processo nesse sentido deve caminhar nessa direção. E aí onde nós vamos entrar no verso 2, né? A palavra antes que aparece no texto, ela não está no original. João Ferreira de Almeida coloca aqui para contrastar com o verso anterior, ideia que se apresenta no texto, mas que ele aqui procura dar uma ênfase, né? Quando ele diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O seu prazer aqui, o sentido original é deleite, prazer, desejo, anseio, aquilo em que alguém se deleita, não é? E aí vai dizer aonde é que está este prazer? Na lei, que aqui quer dizer orientação, instrução, conjunto de ensino profético, costume, hábito. E aqui eu queria parar para refletir com você uma coisa importante, né? Será que temos tido prazer em meditar na palavra? Quantos de nós, a palavra fica empoeirada, aguardando o próximo culto? Agora fica um pouquinho pior, né? Porque agora não vai para a igreja, aí o livro fica guardadinho lá na prateleira, na cabeceira da cama, não é? Evidenciando exatamente essa ausência de prazer. E aqui quando ele fala de prazer, deleite, a sua alegria vem de outra fonte,
não é? Nós vemos uma época hoje em que o entretenimento é tão buscado, é tão requerido, a ponto das pessoas mergulharem, né? Eu estava vendo esses dias, olha, quantas plataformas não abriram oportunidades aí para você ficar um mês utilizando, são séries, filmes e tantas outras coisas a mais, e você percebe aí o quanto está tentando fazer com que as pessoas se distraiam, não é? Voltem o seu olhar para aquilo que não é importante. No Salmo 112, verso 1, o texto vai dizer assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A palavra de Deus é fonte de alegria, fonte de vida, norteia. E quando o salmista está fazendo essa colocação aqui, ele está evidenciando uma alegria que ele encontra neste alimento, nessa provisão que é a palavra, né? A sua alegria não é situacional, está na verdade da palavra, sendo poderosa para nos orientar em nossa vida. O Salmo 19, verso 7 vai dizer o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Você percebe que nós vivemos um tempo em que as pessoas dependem de circunstâncias para estarem alegres. Dependem de ambientes, dependem de pessoas. E o salmista aqui está dizendo o seguinte: olha, a minha alegria está na palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz, ela é eficiente, ela é poderosa, ela é perfeita, ela refrigera a alma em tempos de crise. A sua alegria não vem de emoções, mas do entendimento que a palavra lhe dá. Quando a palavra de Deus diz, quando a palavra de Deus diz no Salmo 119, verso 5, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O servo de Deus que conhece ao Senhor e que tem intimidade com a sua palavra, as suas emoções são pautadas pelo entendimento que ele tem, pelo conhecimento que ele tem de Deus, baseado numa relação que ele tem. As suas emoções não são pautadas pelas circunstâncias. Tem gente em crise agora, tem gente em dificuldade agora, tem gente com medo agora, mas aquele que teme ao Senhor, aquele que conhece ao Senhor, aquele que está meditando na sua palavra, sabe que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e a minha salvação. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Não há por que nós termos medo no momento desse. Nós devemos confiar no Senhor. Quando ele vai dizer o seguinte: medita. A palavra meditar aqui, acredite ou não, quer dizer proferir, falar. Você vai achar até interessante agora, resmungar, refletir. Quando o salmista está nos convidando a isso, é para que a gente venha ler a palavra e venha pronunciá-la para a nossa vida. O objetivo é conhecer a palavra que é viva e eficaz. Hebreus 4:12 vai dizer isso, né? A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. Quando você para analisar a eficiência da palavra, há um porquê da gente meditar, há um porquê para refletir, há um porquê de nós buscarmos essa palavra que foi deixada por Deus para a nossa vida. Conhecer a palavra que é como martelo. Em Jeremias capítulo 23, verso 29, vai dizer: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus vem para quebrar as nossas barreiras, vem para quebrar aquela dureza que está no nosso coração, que às vezes nos atrapalha a nossa relação com Deus. Conhecer a palavra que nos fala de vida eterna. Jesus vai dizer isso, eu sempre cito isso na igreja, né? Examinai as escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna. São estas mesmas escrituras que testificam de mim. Nós estamos preocupados com muitas coisas, queridos, mas uma só é necessária. Aqui é necessário nós estarmos aos pés do Senhor, é nos alimentarmos da palavra que é viva e eficaz, ela é eficiente para renovar o meu entendimento, para transformar o meu coração, para que eu me achegue à presença do Senhor. Aí o salmista vai dizer o seguinte: olha, este que medita, este que tem prazer na lei do Senhor, ele é como árvore plantada. E olha que interessante, né? As escrituras nos comparam como árvores.
cujo objetivo é produzir frutos. Em Ezequiel capítulo 17, verso 24, o profeta vai falar para o povo de Israel o seguinte: assim saberão todas as árvores do campo, falando para o povo de Israel, que eu, Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, Senhor, o disse e o farei. Não é? Nós somos comparados exatamente a árvores. E aqui o salmista está dizendo, olha, esse que tem prazer na lei do Senhor, ele é como árvore plantada. E quem é que planta? A Bíblia vai dizer que o agricultor é o nosso Deus, não é? É ele que nos planta. João capítulo 15, verso 1, Jesus vai dizer o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Quem é que nos planta? É o Senhor. E é interessante você entender que já que Deus nos planta, quando a gente fala de árvore, a gente vai entender uma coisa importante. Árvores com folhas e frutos evidenciam a vida e a saúde que ela tem. E aí em João capítulo 15, verso 2, Jesus vai dizer, né? Todo ramo que em mim dá fruto, meu pai o corta. E todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda. Para que produza mais fruto ainda. Mais fruto. Será que você tem vida? Será que você tem fruto? Será que o fruto está evidenciando? Fruto não é obra, querido. Fruto não é o que você faz na igreja. Fruto não é o fato de você ir na igreja. Fruto não é o fato de você tocar, de você cantar. Isso não tem nada a ver com fruto. Fruto é o que está registrado em Gálatas, capítulo 5, 22 e 23. Porque o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, alegria, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É o fruto do Espírito que tem que ser evidenciado. Isso é evidência de vida. Não tem a ver com o que você faz, porque muita gente faz muita coisa para o Senhor, mas não tem vida em si mesmo, porque a vida vem do Senhor. Se você não estiver em Cristo, não há vida. E se não há vida, você está cortado, porque é o Pai que corta. Quem tem vida, o Pai vai podar, porque Ele é o agricultor. Agora olha que interessante, né? É plantado e Deus sabe onde plantar. Deus não planta em qualquer lugar. Deus vai plantar aonde? Olha o que o salmista vai dizer: junto à corrente de águas, que no devido tempo. Por que o pai planta junto à corrente de águas? Porque o local do plantio é essencial para o seu sustento e sua vida. A ideia é uma vida perto de Deus, uma fonte para a vida. João 4,14, Jesus vai falar para a mulher samaritana, né? Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Jesus é uma fonte inesgotável. Jesus é uma fonte poderosa. Jesus é uma fonte maravilhosa e Deus nos planta perto dele exatamente para que nós venhamos a ter vida. O alimento vem do Senhor. Ele é suficiente para nós, não é? E quando o salmista vai dizer assim, no devido tempo, aí olha só que interessante, é no momento certo, não é no seu, não é quando você acha que vai produzir o fruto, não é? É Deus que faz do seu devido tempo, não é? E aquele tempo estabelecido por Deus é inevitável. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que quando Deus diz que chegou a hora de produzir, de dar fruto, você vai dar fruto porque não depende de você, depende do Senhor. Quando ele continua dizendo o seguinte, olha, junto à corrente de águas no devido tempo dá seu fruto. Olha, dá a palavra aqui é estabelecer, fixar, impor, estabelecer, designar, indicar, fazer, constituir. Todas essas palavras cabem nessa pequena tradução aqui, que você tem o dar, mas que é muito mais profundo no original hebraico, né? O seu fruto é o produto do solo. E aí eu quero que você entenda uma coisa. É um processo natural. Natural, a sua vida com Deus vai gerar isso. Você não tem que se esforçar para fazer isso. Você não tem que correr atrás para fazer isso.
Deus vai fazendo. A partir do momento que você começa a andar com Deus, o processo é natural. Tem ação divina porque é Ele que estabelece, é Ele que começa a fazer. Não é você, não, agora eu vou fazer isso, eu vou me comportar desse jeito. Não, isso é Deus na sua vida. E aí, com relação à árvore, o resultado é a sua vida, não é? Quando você vê uma árvore que tem vida, ela cresce, ela cria as suas folhas e ela produz os seus frutos. Com relação ao homem, o resultado da vida com Deus, não é? A evidência fica. Por que Jesus vai dizer aos discípulos o seguinte: olha, pelos frutos vos conhecereis. Você vai olhar para uma árvore e você vai saber, tem vida é porque tem fruto. Se tem fruto é porque tem vida. Se não tem fruto, tem um monte de coisas, menos vida. O fruto é a evidência da vida. E a vida com Deus vai gerar os frutos. Mas é importante que você entenda uma coisa. Olha que isso é muito importante. Não perceptível a quem tem, mas visível para os outros. Você não percebe. Quando você começa a ter intimidade com Deus, você não sai por aí dizendo, não, porque agora eu ando com Deus, porque agora eu conheço Deus. Não. Você toca a vida como você sempre tocou. As pessoas à sua volta vão dizer assim, rapaz, você está diferente. O que você tem? O que aconteceu? Tem um brilho no seu olhar, tem um brilho no seu rosto, você está mais passivo, você está mais paciente, você está mais amoroso, você está mais promovendo a paz. Isso é Deus na sua vida, não é você percebendo, não é você fazendo esforço. O nosso esforço humano não produz absolutamente nada de vida segundo o Evangelho. É preciso que você entenda isso. Quando ele continua dizendo o seguinte, cuja folhagem não murcha. Ou seja, 3 coisas são importantes aqui: evidência de saúde, evidência de vida em seus galhos e a certeza que produzirá fruto ao seu tempo, não é? Porque a árvore que está cheia de folhas, automaticamente no seu devido tempo, se ela produz algum tipo de fruto, em algum momento o fruto vai aparecer. Agora, tudo que fizer prosperará. E aqui vem uma coisa interessante, né? Por que vai prosperar? Porque se a evidência de vida é Deus, o que vai acabar acontecendo com você? O que você fizer, o que se produzir a partir daí, será com excelência, será com eficiência e será com relevância, não é? Se existe algo que o povo de Deus tem falhado, fracassado, é exatamente na sua excelência naquilo que faz, na eficiência do que é feito e o que é pior, na sua relevância. Nós não estamos impactando o mundo, nós não impactamos a nossa casa, nós não impactamos os nossos amigos com a nossa vida, não é? Não há fruto, não há vida abundante, não há vida de Deus em nós para as pessoas olharem e desejarem nos conhecer, e desejarem andar conosco, e desejarem conversar conosco, e desejarem ter a vida que a gente tem, ter o que a gente tem que eles não têm. Está faltando isso no nosso meio. Quando ele vai para o verso 4, ele vai dizer o seguinte: os ímpios não são assim. Ou seja, os ímpios não são como o texto inicial vai dizer, que dá o seu fruto, que é plantado, que a folhagem não murcha, que tudo que faz prospera. Por que os ímpios não são assim? Mas são como a moinha que o vento espalha. A ideia, e aqui é importante que você entenda isso, é que não somos iguais. Há uma diferença aqui. Um tem vida com Deus, o outro não tem. Um anda com Cristo, o outro não. Um morreu para o mundo, o outro vive para o mundo. O outro vive para Deus, o outro está morto para Deus. Há uma diferença daquele que anda com Deus e daquele que pensa que anda com Deus. Porque andar com Deus não é dizer que tem Deus no coração. É fácil, todo mundo diz isso. Agora, ter Deus realmente no coração é quando você põe o teu joelhinho para orar, quando você fala com Deus, quando você obedece a Ele, quando você medita na sua palavra, quando você tem o seu prazer em meditar na palavra do Senhor, aí sim, aí isso é evidência de que você realmente tem Deus no seu coração. A ideia é que não há permanência, porque enquanto a árvore é plantada e ali ela fica, os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha. Não permanece, se vai, não é? Não fica, não tem firmeza, é levado para todo lado. Quando nós vamos para o verso 5, e aqui é importante,
pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Aqui é importante duas coisas. Uma realidade para os ímpios, não é? Não subsistirão no juízo. Eu quero que você entenda uma coisa. Preste bem atenção. Haverá um juízo, haverá uma prestação de contas com Deus. Paulo escreve na sua carta a Timóteo que há pecados que Deus trata agora e há pecados que Deus trata depois. Sabe o que Paulo está dizendo para Timóteo? Olha, quando Deus trata agora, ele está exercendo misericórdia, porque a oportunidade é arrependimento. Quando ele tratar depois, a Bíblia diz que após a morte, segue-se o juízo. Haverá uma prestação de contas. A Bíblia vai dizer que chegará o tempo em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Tem gente que acha muito bonito essa fala, né? Mas eu penso que vai ser um momento terrível, porque as pessoas vão se prostrar sem oportunidade de reconciliação com Deus. Vão se prostrar para reconhecer, mas vão sofrer o juízo, porque chegou o tempo da prestação de contas. Não há mais negociação, não há mais oportunidade. Quando o salmista vai dizendo assim, olha, nem os pecadores da congregação dos justos, aqui há uma realidade para nós pensarmos, que há pecadores, gente não convertida na congregação dos justos. É aquilo que Jesus vai dizer lá no Evangelho de Mateus, né? O trigo e o joio. Gente que está ali, que é para arranjar confusão, gente que não trabalha, atrapalha, gente que cria problema, gente que não é convertida, que vive com um pezinho no mundo e outro na igreja. Eu quero que você entenda uma coisa, quando a palavra de Deus chama de justo, é aquele que anda na presença do Senhor, que se desvia do mal, é aquele que está sempre na mente. Quem tem Jesus vai para a igreja. E aí é importante entender a diferença do justo e do ímpio. Deus vai fazer. O pastor não vê não vê os pecadores na congregação. O pastor não sabe discernir, embora muitas das vezes até Deus revela. Mas o povo vai ali, o joio vai. A Bíblia vai dizer que os servos, né, na parábola do trigo e do joio, os servos vão dizer, o senhor quer que a gente tire o joio agora? O que o dono da plantação vai dizer? Não, para que não tire o trigo junto. Deixa que vai chegar o tempo da colheita. E aí a gente vai separar o trigo do joio. Querido, é preciso que você pense, de quem sou eu? Eu sou trigo ou sou joio? Eu faço parte da congregação do justo como justo ou como pecador? Porque é isso que o salmista está dizendo aqui. Uma realidade para os pecadores inseridos na congregação. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Há uma prestação de contas que está chegando. Há uma prestação de contas que está chegando. Jesus está voltando. Você está preparado? Quando nós chegamos no verso 6, e nós estamos encerrando aqui a nossa meditação, né? Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quando a palavra conhecer aqui significa perceber, distinguir, estar familiarizado. Quando eu meditei sobre isso aqui, eu falei, meu Deus do céu, Deus conhece o nosso caminho, Deus sabe aonde a gente tem andado, Deus sabe as coisas que a gente tem dito, Deus sabe as coisas que a gente tem feito, Deus tem percebido nossos comportamentos, nossas atitudes, Deus tem percebido os nossos relacionamentos, como eles estão, Deus conhece até os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que muitas das vezes a gente retém, esconde. O salmista está dizendo aqui que o Senhor conhece o caminho. Você percebe o temor que você deve ter? Porque tem gente que se preocupa. Olha, será que tem alguém vendo? Olha, tem alguém perto? A gente está à vontade, nós podemos fazer isso, nós podemos fazer aquilo. Meu querido, não se importe com o que as pessoas veem. Se importe com Deus que está vendo tudo, que conhece o teu coração, que sabe até quando você se programa para pecar, que sabe até quando você já marca horário, já sabe direitinho quando e onde, como fazer e com quem. O Senhor conhece tudo.
Você está preocupado de alguém ver, de alguém saber? Meu querido, quem é mais importante saber que você deveria estar preocupado, que dele você não esconde absolutamente nada. A palavra de Deus vai dizer que os olhos do Senhor são como chamas de fogo, conhece tudo da nossa vida. Eu me lembro de uma história, eu já contei isso, uma história não, um testemunho, né? Que um certo pastor estava visitando a China, né? E ele conversando com a menina que era filha de policial, já tinha sido presa várias vezes, já tinha apanhado várias vezes. E ele chega e ele pergunta para ela assim: você não tem medo de morrer? E ela vai dizer a frase que está cravada na minha mente até hoje no meu coração: eu tenho medo de desagradar a Deus. Nós perdemos esse temor, nós perdemos esse medo, nós perdemos esse receio, nós estamos banalizando a graça, nós estamos negligenciando um Deus que é santo, que vai requerer de você o caminho que você tem trilhado, a postura que você tem tomado, os discursos que você tem dado, os pensamentos que têm vindo à sua mente, como você tem tratado as pessoas, a vida que você tem levado. A palavra de Deus está dizendo aqui, ó, porque o Senhor conhece o caminho do justo. Mas o caminho aqui significa estrada, jornada, direção, hábito, referindo-se ao curso da vida, ao padrão de vida que você leva. Já para os ímpios, o sentido é de perecer no caminho. Não vai muito longe. É interessante que a Bíblia vai dizer que Asaf, no Salmo 75, ele questiona Deus, né? Por que os ímpios prosperam? Ele entra em crise. Ele se desespera porque ele olha, ele vive com tanta dificuldade, o ímpio vai bem. Você sabe o que eu estou falando? Às vezes a gente tem gente perto da gente que se dá bem na vida, que não quer saber de Deus, não está nem aí com nada, e você soa para levar a vida, aquela luta, aquela dificuldade. E Asaf entra em crise, a Bíblia vai dizer que ele entra no santo templo. E ali Deus fala com ele. Ali Deus mostra para ele que a vida do ímpio é como um sopro, assim como a sua, como a minha. Mas qual é a diferença? Nós vamos estar com Cristo. Nós vamos para a glória. Porque nós abrimos mão dessa vida. Isso aqui não é relevante, isso não é importante, meu querido. Não há por que a gente ficar tão apegado às coisas dessa vida. Não se monta casa em caminho. Se monta casa onde você quer chegar. Aqui é um deserto, aqui é um lugar que a gente passa na presença do Senhor, porque Ele vai provendo o nosso sustento. Não precisa construir palácio no deserto, não, meu querido. Toca a vida, vai olhando para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo, da nossa fé, Jesus Cristo. Ele está nos levando para um lugar melhor, Ele está nos conduzindo para um lugar melhor. Ele disse, Ele convidou você, você aceitou esse convite, o convite dele foi esse, olha. Quem quiser vir após mim, negue-se, pega a cruz e segue. Negar a si mesmo é abrir mão. Deixa para trás. Caminha olhando para Cristo. Pega a cruz. É porque nós temos que morrer todos os dias. Porque todo dia a gente está acordado de novo querendo pecar. O apóstolo Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 7, né? O bem que eu quero não faço. O mal que eu não quero é esse que eu faço. Ou luta, ou dificuldade que Paulo tinha, ou luta, ou dificuldade que eu tenho, ou luta, ou dificuldade que você tem. É por isso que tem que carregar a cruz. Porque quando Jesus fez esse convite, alguns dias depois, ele foi para o Calvário e ele foi crucificado. A ideia é aquilo que Paulo vai dizer aos Gálatas, capítulo 2, verso 19. Eu estou crucificado com Cristo. E já não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Quando você entende, aí você vai seguir Jesus. Jesus não vai parar. Jesus não vai montar tenda. Jesus não vai montar acampamento, Jesus não vai construir palácio no caminho. Está nos levando para o céu. É lá que Ele quer você. Jesus vai dizer em João capítulo 14, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, para que aonde eu estiver, vocês estejam. Depois em João 17, Jesus vai fazer uma oração. Olha, Pai, eu quero que aonde eu estiver, eles estejam comigo e junto conosco, Senhor. Todos nós sendo um. Quando o salmista faz essa proposta, bem-aventurado o homem que não anda
é uma proposta para você. Pare de andar no conselho dos ímpios. Pare de parar no caminho dos ímpios. Não se assente na roda dos escarnecedores. Começa um processo diferente. Começa um processo entendendo o seguinte: olha, eu vou ter prazer na lei do Senhor, na sua palavra. Eu vou meditar de dia e de noite, porque o Senhor vai fazer de você uma árvore plantada junto dele e vai haver vida, e a vida será abundante. É preciso que você entenda isso. Meu querido, diante de tudo isso que nós temos falado aqui, nunca houve um tempo tão importante para isso, para você ter prazer na lei do Senhor. Você não tinha tempo? Agora você tem. Agora você tem tempo para ler Bíblia, para orar. Talvez você queira passar tempo vendo Netflix, vendo uma série atrás da outra, né? Talvez você passe o tempo fazendo absolutamente nada relevante para a sua vida. Mas todo esse tempo gasto inutilmente, diante de Deus você prestará contas. É isso que eu quero que você entenda. Quando Deus te dá um dia de vida, Ele te dá um dia de vida para você ter relacionamento com Ele e para você fazer diferença nesse mundo. Mas, pastor, agora eu não posso fazer diferença em lugar nenhum, agora eu estou plantado na minha casa. Não, nós podemos fazer diferença sim. Né? Nós podemos nos comunicar com as pessoas, celular, internet, nós podemos falar do amor de Deus num tempo tão difícil como esse que nós temos vivido, não é? É tempo de buscarmos ao Senhor, é tempo de voltarmos não para novas coisas, mas para aquelas primárias que Deus deixou para nós, a sua palavra. Jesus vai dizer: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quem está com uma árvore plantada está em Cristo, está seguro, não é? A nossa segurança está no Senhor. Que Deus venha abençoar a sua vida. Eu quero orar agora com todos, né? Todos que estão nos assistindo aí. Eu louvo a Deus pela sua vida, pelo privilégio de você estar juntamente conosco no momento em que estamos meditando aqui. Nós já estamos encerrando, não é? Passamos aqui aproximadamente 40 minutos, começamos às 7 horas, nós fizemos uma oração, a Brenda aqui louvou ao Senhor com um hino que nos abençoou, e nós estamos aqui ministrando até agora e vamos encerrar. E eu queria orar por você, não é? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento tão difícil que a gente tem vivido, não é? Nunca passamos por um momento desse, jamais imaginamos que íamos passar por algo assim, mas quem tem Jesus está seguro, né? Pode descansar no Senhor. Tem tantos textos que a gente poderia citar, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, que o Senhor é o socorro bem presente no dia da angústia, e muita coisa a ser dita, mas nós vamos orar agora. Eu gostaria que você fechasse seus olhos aonde você está aí, e nós vamos estar orando aqui. Pai, muito obrigado, Senhor. A Tua palavra, Senhor, é viva e eficaz e é poderosa. Senhor, eu quero Te louvar porque ela foi direcionada a vidas, a corações, Senhor, neste momento em lugares diferentes, aonde o Senhor está trabalhando em cada coração. Pai, neste momento de crise, neste momento de dificuldade, Senhor, em nome de Jesus eu oro. Eu peço a Ti que as pessoas que estão nos ouvindo se despertem, Senhor, para voltar o olhar para as Escrituras, para abrir o livro santo e ver as verdades eternas, Senhor, que estão ali para alimentar a nossa vida, para nortear os nossos passos, para iluminar o nosso caminho, Senhor. Desperta-nos, Senhor, para voltarmos a nossa mente e o nosso coração para a Tua palavra, para nos prostrarmos diante da Tua presença e permitir que o Senhor reine em nossos corações e que a segurança venha fazer parte da nossa vida num tempo tão difícil como esse, que nós estamos separados como igreja, mas unidos, Senhor, na Tua presença. Senhor, eu quero Te louvar por cada vida, eu quero pedir que o Senhor estenda as Tuas mãos, aonde quer que estejam. Senhor, guarda os Teus filhos, guarda o Teu povo, coloca os Teus anjos, Senhor, na casa de cada um deles. Senhor, que seu escudo, se a fortaleza para os Teus filhos, que nenhum mal chegue à nossa tenda. Eu quero Te pedir que o Senhor abençoe, Senhor, cada vida, Senhor, durante essa semana, que nós, ainda que enclausurados na nossa casa, o Senhor nos guarde de todo mal.
Senhor, que o Senhor venha trabalhar na nossa mente, no nosso coração, para que nós venhamos a estabelecer as prioridades para a nossa vida, Senhor. Em dias tão difíceis, que o Senhor seja o centro da nossa atenção, que nós venhamos a voltar o nosso olhar para Ti, que haja quebrantamento, que haja arrependimento, Senhor, que haja um prostrar-se diante da Tua grandeza, neste momento tão difícil, para que o Senhor sopre e toda tempestade se vá para longe de nós. Senhor, que haja provisão na casa dos Teus filhos e que não nos falte a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de eu me despedir dos irmãos, eu gostaria de mostrar aqui que a minha família todinha está aqui, olha só. A Brenda, está o Jonatas aqui, está a Simone ali também e o Eliezer filho sentado aqui, né? Com isso nós estivemos aqui reunidos como igreja, compartilhando a palavra do Senhor contigo, não é? Na terça-feira nós teremos a nossa célula ministrada. Nós vamos estar vendo quem vai fazer isso, né? Nós temos duas pessoas que já fazem esse trabalho, que é a irmã Misa e o irmão Jonas. Provavelmente um dos dois vai estar escalado para fazer isso aí, né? Na quinta-feira, às 7h30, nós teremos aqui o nosso momento de culto novamente, né? Nós vamos estar aqui meditando na palavra. No domingo de manhã, enquanto tiver esse período, os horários, os trabalhos da Igreja Vida Cristã, irmãos, estarão sendo todos realizados na página da nossa igreja. E o meu objetivo, o meu desejo é que você seja alimentado, não é? Em tempo de crise, nada melhor do que ser alimentado com a palavra do Senhor. Fica o nosso abraço, a nossa gratidão ao Senhor, a gratidão também pelo carinho de vocês de nos acompanharem nestes momentos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vou dar a bênção apostólica aqui, né? O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus. Amém, queridos? Um grande abraço, uma boa semana. Deus vos abençoe.